Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu tô bem, você tá bem? Tô ótimo, cara, que dia. Uma quarta-feira. Que bela quarta-feira, hein? Daqui, horário do almoço chegando. E a gente com um convidado super especial. Cara, assim, eu tô muito feliz mesmo da gente estar aqui hoje, assim, eu acordei hoje de manhã. E, cara, passou um filme na cabeça, assim, tipo, de 130 episódios que a gente já fez aí. E a gente trazer um cara desse. Trazer uma referência do esporte nacional aí. Mas, antes de apresentar nosso convidado, vou falar pro pessoal aí de casa pra se inscrever no nosso canal, deixar o like aqui, curtir, comentar, compartilhar, e você pode ser membro do Sistema, né, Fabio? Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para de membro, você poderia estar o quê? Assistindo o episódio aqui. Temos convidados hoje aqui, Temos né? Convidados, na plateia. Mandando suas perguntas ao vivo, ganhando brindes, né, do Sistema. É isso aí, então já aproveita, se inscreve aí, e quem tá assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário, sempre gravando aqui no estúdio. Então, se você quer gravar um podcast, você não sabe por onde começar, às vezes qual microfone compra, né? Se, câmeras, quantas câmeras, como é que você junta tudo, né? Edita, sobe. A gente tem, né, a solução, Thiago. Vem aqui, melhor preço do Itaim. Várias pessoas já falaram que se arrependeram de não terem, né, gravado conhecido antes. Então, aproveita aí, não perde tempo. E temos rótulos comemorativos aqui na mesa, né? Rótulos da Dynamic. A gente vai falar já para fazer o gancho ali. Por que a gente colocou esses rótulos aqui? A gente colocou aqui um espumante, né? O Celebrate aqui, porque precisamos celebrar esse dia de hoje. E ali o vinho de Nice, né? Nice, que é da França. Que a gente vai falar que foi a primeira maratona do nosso convidado aqui. Que nem era pra ser. Colocou. Não foi em Nice, né? Mas foi na França. Então você puxou esse gancho. A gente... Muitos anos de experiência. Pode apresentar o nosso convidado aí, Trouxemos Vanderlei Cordeiro de Lima. Trouxemos mesmo, porque a gente mandou buscar lá no Paraná, cara. Muito obrigado por você ter vindo aí, cara. Olha, um prazer poder estar aqui, né? Compartilhar um pouco da minha história. E como você mesmo falou, né? Hoje é um dia muito especial, né? Voltar a correr no Ibirapuera, treinei hoje de manhã, foi muito prazeroso, né? Compartilhar ali com toda aquela galera ali. E correr faz parte da minha vida, né? É gostoso quando a gente faz aquilo que a gente ama, né? Fez o treininho hoje cedo com o Mário Sérgio da Run Fun, que é da nossa assessoria. Coincidentemente, né? A gente ia pegar ele cedo no hotel. Aí eu vi uma foto lá no Instagram da galera, com o Mário e com o pessoal da Run Fun lá. Você combinou com eles lá de treinar lá? Isso, combinamos de treinar junto, né? O Mário Sérgio, o ano que vem, vai completar 30 anos, né? Que nós conhecemos. E muito legal, né? Vocês se conheceram como? Olha, foi em Nova York, né? Uhum. Logo após a maratona, em 95. E estávamos em uma pizzaria, né? Jantando. Uhum. E aí, por acaso, o Mário Sérgio estava passando na rua, nos viu lá, é brasileiro, né? Uhum. E a gente tava lá, né? Degustando aquela pizza lá mais saborosa, né? E aí ele adentrou, né? E aí, por curiosidade, foi perguntar a respeito da prova, como o pessoal tinha ido, né? E chegou até a mim, né? Perguntou se eu tinha corrido. Eu falei, corri, mas não completei, né? Eu falei, mas como assim? Não, é que eu fui convidado para ser o coelho da prova, né? E aí começamos ali uma parceria de uma amizade, né? Amizade verdadeira e muito profissional, né? E hoje, reencontrar o Mário Sérgio, né? A gente sempre encontra nos eventos, né? Mas hoje, reencontrar ele no Parque Ibirapuera com a galera dele correndo, foi muito melhor, né? Que legal. E aí já começamos a fazer alguns projetos. Então fala aí. Eu não queria tocar porque eu não sabia se podia falar. Já pode divulgar? Porque ele nem falou pro treinador dele ainda. Na verdade foi algo que ideias surgiu na manhã de hoje, né? Na verdade, assim, eu tenho treinado muito pouco, né? Eu saí da corrida, mas a corrida não saiu do Vanderlei. Não tem como. A corrida faz parte da minha vida, né? E novembro passado, eu voltei a correr a Maratona Olímpica em Atenas, né? Que para mim foi um grande desafio, né? Era uma vontade muito grande que eu tinha de voltar a correr a Maratona Olímpica. Queria sentir o prazer daquela prova. Mas assim, foi muito difícil, né? Foi uma prova de muita superação. Partiu de você essa vontade mesmo ou foi uma parceria ali com... Não, essa vontade é uma vontade minha anterior, né? Que eu sempre tive. E aí surgiu essa parceria com a Olímpicos, né? Uhum. De voltar a correr Atenas, né? E aí deu certo. Novembro passado, foi a 40ª edição da maratona, né? E ali eu tive todo um momento especial na minha carreira e na minha vida, né? Poder relembrar
reviver um pouco daquilo que foi em 2004, né? Claro que foi de uma maneira completamente diferente, claro, né? Não tinha ninguém para me agarrar lá no percurso. Né? Eles fazem, vamos fazer igualzinho, vamos fazer igualzinho. E assim, foi algo que eu não esperava, perto do quilômetro 35, né? Onde que aconteceu o fato, o episódio lá de 2004. Tinha uma galera, né? E ali completamente diferente, né? Muitas crianças com bandeiras de incentivo. E ali, claro que foi um gás a mais para que eu pudesse pegar aquela energia para terminar a prova. Porque os últimos 4 quilômetros, meu amigo, eu nunca imaginei que a prova da Maratona de Atenas era tão difícil, era né? Tão subida. 2004 eu não percebi isso. Não percebeu. Né? No auge eu tava no auge da minha carreira. Só uns 20 anos atrás. Na minha melhor forma física, né? Há 19 anos, quase 20 anos atrás, né? E eu, naquele momento, em 2004, eu não tinha visto tanta subida, né? Agora, o ano passado, em novembro, eu vi o quanto aquela maratona é difícil. Mas foi muito prazeroso, né? Chegar no Panathinaiko ali, receber todas as honras e viver aquele momento que, sem dúvida, marcou mais uma vez a minha vida e a minha história. Fez um sub-3 lá ainda, né? Um sub-3? Fez 2,54? 2,54. Fácil. Não, 2,54. Ele falou, me superei, vai. Ele falou, não, tava correndo direito, eu acho que assim, eu teria ritmo pra fazer 3 horas e 10, 3 horas, mas na hora eu vi lá que dava pra fazer abaixo de 3, né? E foi indo, né? Aí apertou, mas torceu assim, o cabo. A minha vida sempre foi de superação. Agora eu preciso superar esse 2,54, né? Preciso fazer melhor, né? Você quer superar então? Pois é. Então esse desafio com o Mário vai ser alguma coisa disso. Exatamente. Dentro daquilo que a gente vivenciou hoje na parte da manhã, as ideias que surgiram ali, né? E eu falo, atleta não tem ideia muito boa, né? Não, junta 2 ali. Não, juntou 2, pronto. E aí, o Mário Sérgio falando da nossa amizade, né? Que vai completar 30 anos o ano que vem, né? 30 anos de amizade. Falei, Mário Sérgio, e que essa comemoração onde vai ser? De repente pode ser em Nova York, né? Correr a maratona de novo, né? Ele falou, boa ideia. E eu tô voltando às atividades, tô treinando e quero correr a minha última prova de maratona. Não existe a última prova de maratona para atleta, né? Nunca, não existe. Sempre tem mais uma. Exatamente. Da mesma forma, as pessoas, quando me abordam, Vanderlei, cara, é a última foto. Fala, para com isso, não existe a última. Fala assim, vamos tirar mais uma foto? Não pode ser a última, né? A gente continua sonhando e querendo viver cada vez mais, né? Então não pode ser a última, né? E eu, claro, depois desse momento que eu vivi em Atenas em novembro passado, eu pensei comigo, eu acho que vai ser muito mais difícil agora eu pensar em retornar a correr a maratona. Mas na manhã de hoje eu já mudei. Te deu esse nem gostinho. Comentei nada. Acredito que o Ricardo vai ver agora, né? Essa loucura desse planejamento, né? De voltar a correr a maratona novamente. Então, mas é gostoso, né? Aquilo quando você faz com amor, faz dedicação e que faz parte da tua história e da tua vida, né? Boa. E correr, não tem nada melhor do que correr, né? Quem tá do lado de fora acha que a gente é um bando de maluco e doidos, né? Mas o benefício que a corrida traz, ela é muito mais do que todo o sacrifício que a gente tem no dia a dia para treinar, para se preparar. Não estou falando de um atleta profissional, eu falo no cotidiano dos atletas amadores, né? Pessoas que têm, paralelo à prática esportiva, tem todo os seus compromissos profissionais, né? Desempenham toda uma função na empresa, às vezes trabalhos pessoais, esporádicos, mas tem a sua missão, né? Mas a corrida ajuda nisso, né? Em todos os sentidos, né? Físico, mental. Eu até tinha comentado com o Fábio, depois da Maratona de Atenas, tem uma frase minha, né? Que resume o que é a corrida, né? A corrida é correr com as pernas, aguentar com o coração e vencer com a cabeça. É isso. Então, a questão emocional, ela é tão importante quanto o físico. E a maratona... Você acha que é 50-50 cada um, assim? Ou tem algum que extrapola um pouquinho entre o mental e o físico? Eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? Uhum. Tanto físico como emocional. Porque a prova de maratona é uma prova de longa duração, exige muito do atleta, principalmente na parte da preparação, do treinamento. Eu falo sempre, o dia da corrida é o dia mais fácil. Você já está preparado para fazer aquilo. Agora, no cotidiano da preparação, dia, né? Ali que... tem a diversidade que está ao seu redor, né? Tanto pessoal como profissional,
E nada é como um planejamento, né? Quando você tem algo planejado, tudo bem, mas também tem os imprevistos. Tem. Visto o que aconteceu comigo, né? Nós planejamos tudo para fazer a melhor prova lá em Atenas em 2004. A gente se preocupou com o percurso, que eu já conhecia, com o clima, né? Com os adversários. E aí veio uma adversidade que não tinha nada a ver com o decorrer da prova. Aleatório. Que você não podia controlar, né? Era um fator que estava fora do meu controle. E aconteceu aquele fato, mas assim, nós temos que estar preparado para tudo. O que a gente não pode é desistir. E eu nunca pensei dessa forma, né? Eu sempre falo, eu me superei em todos os sentidos, na minha carreira e na minha vida. Mas é o maior de tudo isso, que eu encontrei uma ferramenta que me deu essa condição, que foi o esporte. Muito bom. E aí, para falar dessa ferramenta, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho na história ali, porque a gente conhece a sua história, que a gente leu o livro, viu, né, documentário, a gente te acompanha, mas muita gente não sabe ali como é que foi o comecinho, né? Para você chegar e começar a correr e chegar na maratona, né? Porque a gente falou... Inclusive, cara, só vou fazer um adendo aqui, as medalhas aqui na mesa, né? Acho que a galera tá vendo em vídeo, né? Corta aí pra geral aqui, ó, que, cara, que linda. A medalha da Pierre de Coubertin aqui, né? Isso. A honraria aí do Comitê Olímpico e a medalha de bronze ali das Olimpíadas de Atenas. Falando com a sua assessora, né? Até inclusive agradecer o Cado e o pessoal da Milk que fez a ponte, né? Então a gente falou, pô, vamos tentar trazer o Vanderlei. Aí, quem que pode fazer a ponte? Aí, Cado. Falamos com o Cado, com a Yara, que falou com o Cado, que conhece falou com a Gabriela. E aí eu falei pra Gabriela, pô, tenta falar pro Vanderlei trazer a medalha. Aí ela falou pra mim, ó, eu vou tentar, mas ele não gosta de andar muito com ela por questão de segurança, de roubo, tudo. Aí eu a gente tava conversando desde a hora que a gente se pegou lá no aeroporto, no hotel. E você nem tinha comentado que tinha trazido as medalhas. Aí agora, antes de começar a gravação, você tirou lá e trouxe. Você não anda muito com elas na rua? Então, na verdade, houve-se um episódio que eu quase perdi minhas medalhas. Mentira. Né? Então, depois desse episódio, eu fiquei meio com restrição em sair e andar com ela, né? Na verdade, eu fui roubado, né? Aliás, furtado na minha casa. E quase levaram as minhas medalhas, né? Caramba. E uma outra situação foi viajando também, carregando minhas medalhas, que na verdade quase também que eu acabei ficando sem elas, né? Então aí eu pensei, eu não posso correr esse risco, né? Deixa guardadinho. Na verdade é a prova viva da minha história, tem que estar aqui. Mas é muito legal porque isso é um objeto que poucos atletas na sua história conseguiram ter o prazer, o privilégio, né? Poucos atletas tiveram o privilégio no mundo de conquistar uma medalha dessa. Sim. E aí você coloca ao público, poucas pessoas no mundo tiveram o prazer de um dia tocar numa medalha olímpica. Então é algo, tipo assim, essas medalhas não são do Vanderlei, essas medalhas é nossa, né? Isso pertence ao esporte brasileiro. Você foi lá e trouxe elas se eu aqui. Pudesse fazer com que todos pudessem tocar na minha medalha, e que pelo menos pudesse ser contagiado, né, pelo espírito olímpico, né, eu acho que porque, a minha medalha poderia andar por todo lugar. No dia das Olimpíadas a gente torce tanto ali, né, pros brasileiros nas provas, então é muito legal que você tenha esse reconhecimento com o povo brasileiro também aí. E aí, bom, voltando lá atrás então, como é que começou a corrida lá? Como é que a corrida chegou até você ou você chegou até a corrida? Bom, na verdade, assim, eu não escolhi a corrida, né? Foi a corrida que me escolheu. Na verdade, lá no interior do Paraná, na cidade que eu morava e vivia, a gente tinha o hábito, a cultura do futebol, né? E eu fui ter contato com outras modalidades esportivas dentro da escola. Então, através do meu professor de educação física, eu fui convidado para representar a escola nos jogos escolares. E aí teve uma seletiva lá e, na verdade, aquele primeiro contato com o esporte era a oportunidade simplesmente de viajar. Eu não estava pensando em correr e se destacar na corrida. Eu queria viajar, sair daquela pequena cidade e conhecer a cidade onde seria realizado os jogos escolares, né? E aí foi a paixão à primeira vista, né? E aí quando eu fui para esse evento, os jogos escolares regionais, eu vi que o esporte, a corrida, era muito mais do que eu imaginava. E eu sempre coloco uma comparação, né? Eu morava, nessa época,
até os 17 anos de idade, né? Eu morava numa casinha de madeira. Até 17 anos eu não tinha energia elétrica na minha casa. Eu não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha nada. Meu pai tinha lá, sim, um radinho de pilha, né? Que ligava na parte da manhã, antes da gente trabalhar e ir pra roça, ou à noite, que era sagrado. Meu pai ouvia a Voz do Brasil. Voz do Brasil. Então, assim, eu tive uma infância de poucos acessos, né? Mas, de uma certa forma, pobre, mas rica de conteúdo, né? Em todo sentido. Então, que eu me lembro, desde criança, eu já era atleta, porque eu pulava, eu saltava, eu trepava nos pés de laranjeira, pulava as valetas, brincando de pega-pega. Então, fazia parte do meu cotidiano, mas eu nunca descobri isso como talento, né? E dentro da escola, esse professor me motivou a representar a escola. E aí eu queria simplesmente era viajar. E quando eu fui para esses jogos, eu vi que a corrida poderia me levar muito além, né? E aí eu comecei a usar a corrida como ferramenta para buscar uma condição de vida melhor. Principalmente sair do trabalho do campo, né? Do trabalho da lavoura, que a gente trabalhava de boia fria, para arrumar um emprego melhor. Esse era o objetivo. Além de poder ter a oportunidade de viajar, né? De viajar. Mas eu fui sempre muito disciplinado, muito dedicado e focado. E aí comecei a se dedicar um pouco mais. Às vezes treinava passei a treinar 3 vezes por semana, depois 4 vezes por semana. E nessa ocasião tinha um amigo meu que já corria, era um atleta já tinha uma certa idade de treino. E aí ele me orientava, né? Pegava carona com ele. E esse amigo meu chama Zé Maria, né? E aí pegava a orientação dele, e às vezes quando tinha uma corrida final de semana, a gente ia de carona, né? E às vezes não tinha carona para voltar, às vezes voltava meio na canela. É mesmo. E aí fui destacando, né? Mas você fazia o quê? 5 mil, 10 mil? Era... Então, nessa época a gente não conhecia pista nem nada, era corrida de rua, né? Então no interior do Paraná, era certo de que cada município que fazia aniversário, sempre ia ter uma corrida. Ia ter uma corrida ali. Era o ciclismo, uma prova de ciclismo ou uma corrida. Então a gente ficava atento, né? Qual a cidade que ia fazer aniversário, porque ia ter uma corrida. Uhum. E às vezes, quando dava condição, a gente ia, né? E naquela época não tinha apoio, né? Muitas vezes eu trabalhava a semana inteira com meus pais. E claro que não sobrava nada para mim, porque o dinheiro que meu pai recebia ia pagar o armazém. Uhum. E ainda ficava devendo 3 vezes mais, né? E aí não sobrava pro calçado, pra roupa, pra nada, né? E assim, muitas vezes para ir nas corridas, eu tinha que apelar ao comércio, aos amigos para me ajudar, né? Fazer vaquinha. Uhum. E aí, claro, sou muito grato, tenho muita gratidão por todos aqueles que me ajudaram, né? Mas eu também levei muitos não, né? Muitas portas na cara, né? Que a gente fala porta lá no Paraná, né? Uhum. E assim, aquelas pessoas, né? Os pessimistas que olhavam na minha cara e falavam, poxa, Vanderlei, cara, toma vergonha na cara, vai procurar o que fazer, cara, isso não dá futuro, isso não vai te levar a lugar nenhum, rapaz. Ouviu muito isso lá no Demais. começo, Aí, pelo outro lado, por gratidão àqueles que me ajudaram, e esse também, eu não tenho nada para falar para eles. Eu falo assim, muito obrigado por tudo que vocês me fizeram, porque eles me desafiaram. Esses pessimistas que falavam que não dava certo, eu falei, vou provar para ele aonde que eu vou chegar. Eu usei aquilo ali como energia positiva. E aí, cara, que gostoso, né? Era uma dificuldade muito grande, que também não mudou muito a realidade de hoje, principalmente quem está começando e quem mora no interior. Uma dificuldade muito grande para quem está começando, sem infraestrutura, sem apoio. Nós temos aqui no nosso país, cara, uma nata muito grande de talentos em todas as modalidades esportivas. Mas a gente fica além, né? Porque não é acessível. Infelizmente, sim. O esporte não é acessível. Porque, olha só a minha história. Aonde que eu comecei o esporte? Aonde que eu iniciei? Lá na escola, né? Na educação física. Na escola, educação física, professor. Então, eu acho que a base do esporte tem que estar dentro da escola. É como ferramenta de transformação. Não é aquele olhar do talento esportivo de cada um daqueles alunos, daqueles adolescentes. Não, dos valores que o esporte vai te levar para a vida toda. Traz muito, cara. Então, eu me tornei uma pessoa cada vez melhor. Foi, claro, com a base familiar que eu sempre tive, né? Meu pai, da minha mãe, da minha família, estrutura familiar. Mas, aliado a isso, eu agreguei muito do esporte para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Em todos os sentidos. Não só dentro do esporte, mas também como pessoa.
Então, eu acho que é dessa forma que a gente tem que ter esse olhar, né? Do começo, da iniciação. Então, de tudo aquilo que eu passei, como que eu gostaria que fosse diferente? Mas parece que as coisas não mudaram muito, né? Não. Mudaram os cenários, né? Mas continua. A gente vê, eu caminho, eu participo dos eventos, vou na cidade, viajo. E o apelo daqueles que estão começando é o mesmo apelo que eu tinha lá no começo. Há tantos anos, né? A falta da oportunidade. E é um desperdício, né? E é um desperdício tudo, porque né? nós somos uma potência. O Brasil é tão grande, em né? Em todos os sentidos. Não só no esporte, na ciência, na tecnologia, em todo sentido. Cara, nós somos privilegiados porque nós temos o melhor povo no mundo. E outra, um povo de superação. Olha só quantas crises que nós passamos no nosso país, econômicas, políticas. Estamos aí, ó. É, verdade. Porque o brasileiro ele sempre espera que o dia de amanhã seja melhor. E assim seremos. Com certeza. Se cada um fizer a nossa parte. E você, falou que fazia as provinhas de rua lá, né? Seguindo o calendário de aniversário dos municípios. Quando é que veio parar a maratona aí no meio disso tudo? Que eu sei que tem uma história boa sobre isso. Essa história é boa, Pois é, assim, lá no Paraná, como eu disse, né? Eu tive que contrariar tudo e a todos, né? Para alimentar esse sonho, né? E aí depois eu fui colocando na cabeça, né? Eu quero isso. É isso que eu quero, é isso que você... E assim, eu alimentava esse sonho, porque naquela época não tinha premiação em dinheiro. Eu alimentava meu sonho através de medalhas e troféus. Cara, quando eu ganhava um troféu, cara, aquilo pra mim era como se eu tivesse ganhado o maior prêmio da semana, né? E eu me alimentava. Primeiro ganhar a medalha. Aí eu falei, nossa, a minha vontade agora eu vou correr, eu vou fazer de tudo, quero ganhar um troféu. Eu vi lá na casa da sua mãe, tem um troféu maior que você lá no documentário. E aí ganhei uma medalha, quero ganhar a segunda. Ganhei um troféu, quero ganhar um maior. E aí fui alimentando aquele sonho, né? Eu passei parte de um processo, eu fiz parte de um processo. Na minha iniciação e no começo da minha carreira, claro que eu tive muitos que me ajudaram, principalmente aquelas pessoas que me orientaram, né? Meu professor, que infelizmente é falecido, não existe mais, né? Mas deixou um legado, né? Alnei César Moreira. Meu amigo Zé Maria também, lá no início que me orientou, né? Depois tive outro amigo, Zé Jorge Medeiros, lá de Maringá, que me orientou. Depois eu tive meu primeiro treinador, né? Já qualificado, Antônio Manuel Mendonça Martins, o português. E aí, nessa fase, eu fui federado pela cidade de Maringá, comecei a disputar os campeonatos paranaenses. 1.500, 3.000, 5.000, 10.000. Varri tudo. Ganhei, bati recorde. Toma. Quem é esse menino aí que tá vindo? Pois é. Forte. Aí tive a oportunidade de receber um convite para vir para São Paulo. Em 88. Vim para ficar aqui. Para ficar aqui, morar aqui em São Paulo, morava em Santa Amaro. O convite veio. E eu vim para Eletropolo. ADC Eletropolo. E cara, eu vim não porque eu tinha o olhar da questão financeira. Eu vim com a cara e a coragem na busca da oportunidade. E foi, assim, muito difícil, porque mesmo naquelas condições que a gente vivia na nossa família, assim, de poucos acessos, mas a gente sempre foi muito unido, né? E eu era o caçula, né? O menor, né? Quando eu falei pra minha mãe que eu recebi a oportunidade para vir em São Paulo, com 17 anos, minha mãe falou, negativo, não vai. Ela falou que você não ia? Não, porque eu nunca tinha saído do Paraná, né? Você não sabe como é que é o mundo lá fora. São Paulo hoje ainda, não deixa nem cara. comprar pão com 17 anos na rua. Aqui. E aí, minha mãe falou, não pode, não vai. E aí, quando viu que não mais segurava o Vanderlei, aí minha mãe falou, não, vai com Deus, segue o seu caminho. E eu vim com a cara e a coragem. A gente morava lá no Lago Socorro, saía lá às 6 horas da manhã, pendurado. Naquela época a gente andava pendurado. Quando ia pegar o ônibus lá, cara, a gente já tinha que vir pendurado. Porque os ônibus eram lotados, né? Na rabeira ali. Vinha treinar aqui no Constâncio Vaz Guimarães, Ibirapuera, né? Treinava ali, começava o treino 7, 7h30. Terminava o treino 10, 10h30. Aí fazia uma caminhada até o restaurante da Eletropaulo, lá no Cambuci, lá pra frente da Liberdade. Ia almoçar, depois fazia a caminhada de volta, porque 3 horas começava o treino, pra depois voltar pra Santa Amaro. Nossa, haja perna, hein? Fiquei. E nesse primeiro ano que eu vim pra Eletropaulo, disputei um brasileiro, me classifiquei, né, pro Campeonato Mundial no Canadá. Cara,
Aí eu olhava pra trás e falei, caramba, não faz muito tempo, cara, eu tava lá cortando cana, catando algodão. Cara, olha que pensar em viajar me trouxe frutos muito além do que eu imaginava. Né? E viajou, cara, hein? E foi a partir daí, quando eu vim pra São Paulo, que daí eu coloquei isso como propósito de vida, né? Não, é isso que eu quero, é isso que você. E anterior a isso, quando eu estava lá no Paraná, no começo da minha carreira, eu lembro que um dia, na porta da casa do vizinho, assistindo lá um programa esportivo, né? Eu nunca esqueço. Tava passando lá a imagem do Joaquim Cruz comemorando a medalha olímpica de Los Angeles, né? E eu olhei e falei, nossa, um dia eu quero estar nos Jogos Olímpicos, né? Mas eu com 16 anos, olhando a minha realidade, eu sabia que naquele momento era um sonho impossível. Mas em 88, cara, aquilo nunca tinha saído da minha cabeça. Em 88 eu falei, Já possível. Mudou. Eu ia inclusive te perguntar isso, se você tinha uma referência, assim, um ídolo no esporte, alguma coisa que você se inspirava. Foi a inspiração. Foi o Joaquim. Aí o sonho meu, a minha meta, era um dia chegar nos Jogos Olímpicos. E comecei a alimentar esse sonho a partir de 88. Até então, quando eu vim para São Paulo, com 17 anos, cara, eu olhava para trás, cara, e via a minha história, e meu passado. Cara, eu tinha muita frustração, né? Carregava um sentimento, assim, de mágoa por tudo que eu havia passado, né? Pelas pancadas recebidas, né? E aí, quando eu vim pra cá, cara, eu comecei a pensar, não, daqui pra frente, cara, eu quero trazer pra mim, pro meu cotidiano, pro meu dia a dia, só as coisas que vai fazer o diferente ou melhor. Aí eu parei de reclamar, porque lá dentro da minha casa, cara, por mais dificuldade que a gente passava, cara, meu pai, cara, um paraibano, baixinho assim como eu, cara, meu pai sempre foi sorridente, meu pai era sanfoneiro, meu pai dava aquelas gargalhadas, por mais que tava difícil dentro da nossa casa, cara, eu nunca vi meu pai reclamar e nem tá chorando. Falei, por que eu vou ser diferente, né? Aí, a partir desse momento que eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser, falei, não vou reclamar mais. Vamos fazer, e só vou agradecer. Batalhar. E deixei as mágoas, frustrações para trás. E aí comecei a ficar mais leve, mais tranquilo. E, claro, foi o caminho longo. E assim, parece que nunca chegava o meu momento. Cara, sempre levando pancada. Eu falei, não, mas o caminho é esse. Não é árduo, tem muito espinho, mas não tem atalho. Nunca procurei um atalho para superar meu adversário, sobressair. Então foi uma luta constante de um caminho muito duro e difícil, mas que nunca, em nenhum momento, daquilo que meus pais me ensinaram, procurar atalho. E tem uma frase que meu pai sempre falava, eu sou caçula de 7 irmãos, e meu pai sempre falava, meus filhos, nunca deixe de ser certo, correto e honesto. Bom. É isso aí. E hoje tá aqui, né? Tá aqui, bom demais. Tomar uma água. Deixar se recompor um pouquinho. Dar uma respirada. E o Ricardo, cara, seu treinador, era isso que você falava? Não, tava chegando das Olimpíadas. Não, desculpa, da maratona, da maratona. Porque a gente começou a vir pra você veio pra São Paulo e a gente tava conversando sobre como que foi os primeiros 42, né? Porque pelo que a gente viu aqui, estava planejado para o ano seguinte, não sei se era 94, 95, e aí surgiu um convite de você ser coelho, né? Numa prova, né? Na França. Como eu disse, eu fiz parte de um processo, né? Eu comecei a fazer provas de 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, meia maratona, para depois chegar na maratona. Então foi toda uma construção. Exatamente, ali. Foi toda uma construção de um planejamento, né? Claro que quando eu estava aqui em São Paulo, eu estive com o Humberto Garcia, que era o treinador que a gente tinha aqui. E aí fiquei aqui na Eletropaulo até 90, né? 90, depois recebi o convite para ir para Cosmópolis, região de Campinas, para a usina Ster, né? E aqui devo muito ao Dr. Sérgio Luiz Coutinho Nogueira, que montou essa equipe, né? E ali levou Passarinho, na época, era uma das referências grandes do nosso atletismo, né? E aí fui convidado para integrar essa equipe em Campinas. E aí fui morar em Cosmópolis, depois fui para Campinas. E aí comecei a se destacar, né?
E comecei a treinar com o Asdrubal Batista, né? Que sem dúvida foi um dos maiores treinadores do atletismo brasileiro. E aí em 92, né? O Asdrubal veio a falecer. E aí o Ricardo morava aqui em São Paulo e dava treino lá em Campinas, para a categoria de base. E aí com a perda do Asdrubal, o Ricardo assumiu a parte do treinamento da equipe adulta. E aí eu estava começando a minha carreira e o Ricardo também, em ascensão da carreira dele. E aí fizemos uma parceria, né? De credibilidade. Eu acreditei no Ricardo assim como ele acreditou em mim. E foi uma parceria de muito sucesso. Ainda é, né? E ainda é, graças a Deus. E assim, mas eu devo muito à vitrine que eu tive, né? Que foi a grande oportunidade da minha vida, da minha carreira. Onde que eu tive a chance de aparecer no cenário esportivo nacional, que foi a São Silvestre de 92. Que eu fui 4º colocado. Na verdade, foi uma surpresa, né? De onde que apareceu esse moleque franzino, magrelo aí, cabeludo, tá? Naquela época eu tinha cabelo. Ali foi o momento que a mídia viu. Exatamente. Ali eu apareci ao cenário esportivo nacional. E a partir daí as coisas começaram a fluir, né? No ano seguinte já fui correr uma meia no Japão. E aí fui fazer temporada em 93 nos Estados Unidos. 94 fui a oportunidade de ir para a Europa, fazer a temporada. E foi aí. Foi nesse momento. E foi nesse momento que eu estava na Europa. A gente fazia temporada ali em Paris, ao entorno de Paris. Fazia algumas provas de 10 milhas, até meia maratona. E um final de semana eu não tinha prova, mas tinha um treino para fazer. E aí fui convidado para ser coelho. E aí liguei pro Ricardo. O Ricardo estava em São Paulo. Falei, Ricardo, recebi o convite para ser coelho e tal. Posso trocar o treino para ser coelho? Aí o Ricardo falou, não, tudo bem. Desde que você faça o treino, tudo bem. Na verdade... Você ainda ganhar um dinheirinho ali. Na verdade eu cresci mais o olho, porque para ser coelho eu ia ganhar 300 euros, né? Já vai treinar, né? Ainda vai ganhar 300 euros. Do jeito eu tinha que treinar. Ainda. Então, treinar. Unir útil ao agradável. Correndo, ainda ganhando dinheirinho. Eu falei, melhor ainda, né? E eu tinha como compromisso na maratona de Reims, né? A Reims que fala, né? Correr 20 km. E aí saiu. O ritmo programado para a prova era 3:05. Aí vamos lá, 3:05. 3:05. E outra, coelho tem que correr 3:05. É o escudo. Não pode correr. É o escudo da prova, né? Passou o 15, 20. Eu falei, vou correr até o 25, né? Vou completar um treino um pouco mais longo e tal. Aí se empolgando e tal. Cara, correndo confortável. Vou até os 30, né? Mas nisso o pessoal com você ali. Mas aí dos 25 pro 30, já comecei a abrir uma distância, mantendo o ritmo do qual foi programado. E aí fui se empolgando, vou ter os 35, eu olhava, já não via mais o adversário pra trás. Galera, cara, vou até os 40, nada, cara. Velho. Aí deu aquela pegada, cara, mas falei, não, vou até o final. Fui se empolgando, buscando energia de onde que eu não tinha, porque na verdade, até então, eu não tinha preparação pra maratona. Eu fui na cara e a coragem, né? Você tinha feito 21 no máximo. No máximo 21. E acabei vencendo a prova, cara. E no mais, não foi só vencer a prova, né? Eu fiz 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Cara, 2 e 11. Cara, terminou a prova, cara, eu eufórico. No mais, eu tava muito mais feliz porque é o seguinte, não era 300 euros, era 2.500 euros, né? Porque aí você tinha ganho. Cara, eu tava todo faceiro, né? Cara, arrumei um jeito de entrar em contato com o Ricardo, ligar pro Ricardo pra dar aquela notícia, né, cara? Quando eu liguei pro Ricardo, cara não deixou nem... Cara, falou, Ricardo, eu terminei a prova. Ele não deixou nem eu terminar de explicar. Falou, poxa, Vanderlei, você não deveria ter feito isso, cara. Você... Não foi nada disso que a gente tinha planejado, cara. Você sabe que você tem que competir. Falei, Ricardo, você é moleque, cara, eu ganhei a prova. Como assim ganhou a prova, cara? Não é só terminei, não. Eu ganhei. Como assim ganhou? Tal. Aí quando eu falei que eu tinha corrido 2 horas, 11 minutos e 6 segundos, aí o Ricardo já esqueceu, já começou a comemorar. Isso aí, Vanderlei! E aí, claro... Ele viu... Claro que eu, dentro do nosso planejamento, nós estávamos visando fazer a minha primeira prova em 95, que era um ano pré-olímpico, né? Eu estava com o olhar voltado para Atlanta, em 96. Então a gente tinha planejado entrar na maratona em 95. Aí aconteceu esse fato, esse incidente bom, né? De vencer a prova como coelho. E no mais, 2:11, eu passei a ser o líder da maratona no Brasil, com essa marca. Né? E aí, a partir daí começou a surgir os convites para correr as provas lá fora. Claro. E aí, no ano seguinte, fui convidado para correr 2 provas. Roterdã, em abril, e depois Berlim,
outubro. Aí já comecei a fazer uma carga específica para maratona. E aí fui para Roterdã. Fui sexto, 2:12 e pouquinho, né? Beleza. Cara, eu esperava mais, né? Se a primeira foi 2:11, como é que a segunda vai ser 2:12, né? Tem que melhorar. Tudo bem. Outubro, preparei e tal, Berlim. 2:13:38. Fui sétimo. E aí, houve-se um acidente durante a prova, no pelotão, no quilômetro 22 por ali. Eu fui tocado, né? Por trás, meu calcanhar. E aí, cara, perdi o equilíbrio, fui ali, cai, não cai, acabei meio tropeçando. Não caí, mas deu aquela... Cara, depois daquilo ali, cara, me deu uma travada tão grande em mim. E tava frio. Terminei a prova lá. E o Ricardo tava me acompanhando nessa ocasião. E sentei num banquinho depois da prova lá. Cara, tava com tanta dor, tão decepcionado com a prova. E quando o Ricardo chegou, me abordou, falei, e aí, Vanderlei? Falei, Ricardo, não conversa comigo. O que aconteceu? Eu falei, Ricardo, nunca mais eu corro maratona na minha vida. Nunca mais. Mesmo? Cara, eu tava com tanta dor, com tanto sofrimento, cara. E ele falou, não, calma, Vanderlei. Eu falei, calma não corro mais maratona. E aí saímos caminhando, fomos pro hotel. Daqui 5 minutos já tá planejada a próxima maratona. Próximo. Já fui convidado para correr fevereiro, Tóquio. E Tóquio foi a prova que eu entrei definitivamente no cenário internacional dos melhores maratonistas do mundo, né? E eu fui para Tóquio, não era favorito. Acabei vencendo a prova com 2:08:38. Caramba. Naquela ocasião, com esse tempo, eu era quarto do ranking mundial. Nossa. E aquela marca me dava a vaga para os Jogos Olímpicos de Atlanta, né? E ali eu já estava concretizando meu grande sonho de se tornar atleta olímpico. E o mais, assim, claro que nós, cara, a partir daquela vitória, o olhar começou a ser voltado para mim, claro. Ganhou E tinha, claro, uma expectativa muito grande de Atlanta fazer, assim, um resultado extraordinário. Eu esperava entrar entre os 10 em Atlanta. E Atlanta eu era patrocinado por uma marca no qual desenvolveu um tênis, né? Só que esse tênis não chegou para mim usar, para treinar, pra amaciar ele lá, para ter aquela segurança, né? E eu recebi esse tênis lá em Atlanta. E eu era obrigado a correr com aquele tênis. E você teve que usar o tênis primeira vez na maratona. Na maratona. E assim, Atlanta estava muito quente, muito úmido. E a perca de líquido era inevitável. E eu fui acumulando no meu tênis. E eu fui começar a ter atrito ali, cara, no quilômetro 25, cara. Parece que eu tava pisando em brasa. Formou-se 2 bolhas grandes na minha planta do pé, cara. Puta, aí é uma... E eu, assim, pensava em terminar, mas falei, poxa, eu não posso vir na minha primeira Olimpíada e desistir. Terminei a prova, cara, acho que em 47º, cara. Foi até o final. Cara, como se eu estivesse pisando em brasa, cara. Eu falei assim, não, eu tenho que terminar com honra, né, cara? Mas foi um momento, assim, de muito aprendizado. Eu acho que o momento mais marcante pra mim em Atlanta, cara, que coisa que eu nunca poderia imaginar, é quando eu cheguei em Atlanta, cara, eu estava do lado do meu ídolo que me inspirou. Cara, quando eu cheguei na equipe lá, quem tava lá na equipe? Quem tava na Vila Olímpica? Joaquim Cruz, cara. Tava lá, cara. E aí eu ficava pensando, cara, eu tava lá no Paraná cortando cana, tava na roça, sonhando com isso, cara, e hoje se tornou realidade. Aí que eu fui louco, colocando isso pra dentro de mim, que tudo é possível. Quando você coloca como meta, com comprometimento, com vontade de vencer, eu acho que tudo que aconteceu comigo, eu tenho, assim, na minha mente, é a perseverança, que é aquilo que a minha família sempre teve, né? Naquela dificuldade que a gente vivia, a gente sempre esperava que amanhã ia melhorar. E a construção da minha história e da minha carreira foi dessa forma. Eu sempre acreditei que amanhã ia ser melhor, em todos os dias da minha vida. Então, foi dessa forma que eu fui, como se fala, né? Colocando o tijolinho no meu alicerce para que eu pudesse
fazer essa construção da minha carreira. Antes da gente seguir depois de Atlanta, você tinha um sonho de viajar, assim, no começo lá, né, você queria até usar parte do esporte para poder viajar. E, cara, você foi para muito lugar, isso falando 30 anos atrás ali, né, você falava França, Paris, foi para Holanda, para o Japão. Como é que, chegar nesses lugares diferentes, na época, né, não tinha, igual a galera hoje que você pesquisa antes, internet, né, você tinha uma noção ali por livro, como é que eram os locais. Tem algum que te chamou muita atenção naquela época, que você guarda a memória, assim, quando você chegou numa cidade muito diferente do interior do Paraná ali? Olha, claro que depois que eu tive a oportunidade, em 88, de fazer minha primeira viagem de avião, assim, era legal, né? Porque aí eu voltava na minha realidade, que eu nunca fugi dela, né? Eu ia lá pro interior do Paraná, na minha pequena cidade lá. Cara, eu acho que ninguém naquela cidade tinha andado de avião, pô. Era eu. Então, cara, todo mundo olhava pra mim e falava, caramba, você foi pros Estados Unidos, cara? Cara, você andou de avião? Cara, eu nunca imaginava que isso poderia acontecer comigo, né? Cara, eu me sentia importante também, né? E aí eu colocava expectativa também e referência para aquelas pessoas. Poxa, e naquela pequena cidade que eu morava lá no interior do Paraná, chamada Tapira, eu não era chamado de Vanderlei, eu tinha um apelido, era o Bodeguinha. Bodeguinha. Me colocaram o apelido lá quando a gente jogava bola de Bodeguinha. Cara, eu volto lá hoje, cara, todo mundo me chama, não é de Vanderlei não, é o Bodeguinha. Que gostoso, né? É como você mesmo falou. E a gente disputava as seletivas de cross country aqui no Brasil. No início na carreira, não só eu, como muitos outros atletas, para viajar para fora, a gente tinha uma dificuldade muito grande, a gente não tinha recurso. O que a gente fazia? A gente se classificava para os campeonatos mundiais de cross country ou qualquer outro campeonato, né, sul-americano ou mundial, e a gente ia para esses campeonatos e aproveitava a viagem através da Confederação Brasileira de Atletismo, prolongava a nossa estadia na Europa ou nos Estados Unidos para poder fazer mais 2, 3 provas lá fora, porque a gente não tinha condição financeira e nem estrutura para bancar uma passagem para ir correr lá em Nova York ou qualquer outra parte do mundo. Então a gente usava a passagem desses campeonatos mundiais para muitas vezes fazer uma temporada lá fora. E aí ficava um período maior. Um período maior lá, porque era o único jeito de viajar para fora. Então essa era a realidade nossa. E assim, eu nunca esqueço, e principalmente foi nessa ida, em 94, quando eu estava na França. Nós fomos para o campeonato mundial na Hungria. E aí, eu tive que sair da Hungria, dentro de um trem, para ir para a França. Chegar lá na estação central de Paris. Cara, eu não conhecia. Que aventura. Eu não conhecia o meu manager. Eu não conhecia meu empresário, o cara que me ia assessorar lá na França. Você só foi. Cara, eu entrei no trem lá na Hungria, cara. Eu cruzei a Europa ali, cara. Num vagão de trem com pessoas estranhas, cara. Eu ficava olhando assim, quem sou eu aqui? Esse cara falando... O que eu tô fazendo aqui? Cara, cada fronteira aparecia um policial pedindo passaporte, falando uma língua que eu não entendia nada, cara. Eu entregava... Você só mostrava ali. Cara, aquele pessoal conversando estranho, outra língua... Cara, aquilo dava uma angústia, um medo, cara, e um frio na barriga, cara. Cara, eu não dormi. E o pior de tudo, quando eu cheguei lá, que eu desci do trem em Paris, cara, eu olhava, cara, eu ficava imaginando, quem é o cara? Quem vem me buscar? Cara, eu fiquei lá umas 4, 5 horas até o cara me encontrar. Aí o cara te encontra. Imagina, não tinha mandar mensagem. Cara, não tinha informação instantânea que nós temos hoje, cara. Vou ficar aqui. E eu tô falando de um episódio, de uma história do qual eu passei. Foram muitas. Imagino. Muitas. Mas o legal depois você poder contar essa história, né? Porque, cara, eu acho que não só eu, né? Quantos outros atletas que passaram por isso, né? E uma dessas... Outra história que eu vou contar foi numa situação que nós aproveitamos também a passagem da Confederação Brasileira, né? E aí nós estávamos nos Estados Unidos, né? Ia ter um campeonato sul-americano na Colômbia, para depois ir para o campeonato mundial em Palma de Mallorca, na Espanha. Cara, nós ficamos em Bogotá, cara,
nós ficamos 12 horas no aeroporto. Nossa. Nós viramos à noite. E assim, era muito inseguro naquela época a Colômbia. Na época dos cartéis e tal. Cara, e dentro do aeroporto a gente corria risco. E aí nós estávamos lá em 5 atletas e era assim. Cada um dorme 2 horas. Dorme um pouquinho. Pra ficar vigiando. E fica 3 vigiando. E assim fomos, cara. Ficamos 12 horas esperando para pegar o próximo voo para ir para Espanha. Então, tem tantas histórias, cara. Você viveu, hein, meu? Porra. Cara, de tanta aventura. Hein, cara. Por isso que eu sempre falo, eu contrariei a tudo e a todos para chegar onde que eu cheguei. Porque tinha tudo para desistir. Eu acho que não só eu, muitos dos atletas que fizeram parte daquela geração, cara, se superaram em todos os sentidos, cara. Com certeza. E assim, eu olho, não tô falando por mim, né? O quanto esses atletas que contribuíram, né? Para a história do nosso atletismo, né? E aí eu não consigo nominar todos aqueles, né? Mas olha lá no passado, né? Eloy, né? Eloy Schroeder, Passarinho, o Cleveland Sousa, Nicásio, Passarinho, Adalto, João da Mata, cara, Volmir lá do Sul, cara, Diamantino, cara, tem tanta gente boa, Luiz Antônio, o Éder, cara, tantos outros atletas que contribuíram para a história, enriquecer a história do atletismo brasileiro, né? Fala, galera, para você que está assistindo esse super episódio com o Vanderlei Cordeiro, eu tenho um recado especial para vocês. Nos próximos dias 16, 17 e 18 de maio, lá no Ironman Brasil, vai estar rolando o primeiro simpósio de medicina esportiva. Então o Dr. Leandro Gregorucci, que já foi nosso convidado aqui do Estema, está organizando todo esse simpósio para vocês, com vários nomes aí da medicina esportiva, fisioterapeutas, nutricionistas, coaches de assessorias, atletas profissionais, atletas que desempenham muito aí nas provas de triatlon aqui no Brasil. Então, se você quiser mais informações, já acessa o site que está aqui no link da descrição, tá? Tem também o Instagram aí, Simpósio Brasil Ironman, você pode recolher todas as informações que você quiser. E, claro, o cupom do Estema, cupom ESTEMA10, você tem 10% de desconto na sua inscrição. Corre lá, garante a sua inscrição, são só 180 vagas para esse super evento que não tem em nenhum outro lugar do mundo a não ser em Kona. Então, o Dr. Leandro trouxe esse modelo de simpósio lá de Kona e vai fazer pela primeira vez aqui no Brasil. Então, aproveitem aí, já garante sua inscrição e fiquem de volta com o episódio aí do Vanderlei. Valeu! E aí, voltando um pouquinho para a sua história olímpica aí, depois a gente foi fazer a segunda maratona, a segunda Olimpíada aí, né? Mais um ciclo, né? Mais um ciclo. Como é que foi esse segundo ciclo aí? Até porque, assim, eu imagino que depois que tem um gostinho das Olimpíadas ali, apesar de ter várias provas importantes, maratonas no mundo inteiro, prova aqui no Brasil, eu imagino que a Olimpíada sempre fica aquela... É o foco. O foco do, né? Todo o ciclo é baseado ali na próxima, né? É um planejamento, né? Eu tive um grande privilégio, assim, de ter uma estrutura por trás, né? Que aí eu falo do clube, dos parceiros, né? Do meu treinador, que me deram essa condição para que eu pudesse fazer um planejamento, né? E esse olhar de planejamento, a gente sempre teve aquele olhar de longo prazo. A gente sempre se preocupou, né? Quando vamos fazer o Ricardo principalmente, né? Cara, não se ilude volume, a gente tem que buscar qualidade. Não se ilude simplesmente subir no pódio, mas sim, vamos fazer performance. Então, treinava, era para correr bem, não era para ganhar corrida. Independente se ia ganhar ou não, era para fazer o melhor. E a gente sempre pensou dessa forma. E com isso, a gente conseguiu fazer um planejamento a longo prazo. E a partir do momento que eu se tornei maratonista, era assim, era 2 por ano, bem planejado. Para quê? Para que a gente pudesse... dentro desse planejamento, não só correr bem a maratona, mas também outras provas mais curtas, os 10 km, também a maratona, e no mais, você ter aquele olhar lá no futuro, para ter longevidade. Eu cheguei em 96, no topo. Agora, se manter foi muito mais difícil. É mesmo. E dentro desse planejamento, a gente sempre manteve dentro de um parâmetro de muita regularidade, sempre fazendo resultados positivos. Eu sempre estive ali entre os 30 melhores atletas maratonistas do mundo. Isso não foi por acaso. Isso foi fruto de um planejamento, de uma infraestrutura que eu tive do clube, né? Foi lá, começou lá com a BMF, a Eletropaulo, né? Foi o processo, começo do processo, depois a Funilense, né? Depois veio a BMF, né?
que foi o clube que eu... Se você olhar do meu começo, dos anos 90, até o final da minha carreira, final de 2008, eu fiz parte da mesma estrutura de um clube. Eu acho que de histórico, de atleta, acho que foi o atleta do atletismo que permaneceu mais tempo dentro de uma entidade. Mas isso foi uma construção, né? De uma parceria, de comprometimento, né? De conduta, que me deram essa condição. E o respeito, né? De tantas as partes, né? Dos meus patrocinadores do clube, né? Do meu treinador, né? E isso, o que refletiu? Nos resultados positivos. Todo mundo alinhado ali no mesmo objetivo. Porque a partir de 96, anterior a isso, meu sonho era se tornar atleta olímpico. A partir de 96, eu comecei a construir o sonho da medalha. O que eu queria era a oportunidade de lutar pela conquista de uma medalha. Porque você estava sempre ali no auge, né? Isso sempre teve na minha cabeça. Se eu falasse para qualquer um que estivesse ao meu redor, todo mundo olhava para mim e falasse: você é louco, cara. Isso é impossível. Como em 2004 todo mundo achou. Com todo o histórico de domínio dos atletas do passado, europeus, americanos e depois africanos, na sequência, quem seria o brasileiro que teria a chance de sobressair sobre, vamos lá, 2004? Quem era o cara favorito da prova? Era o Potergar. O cara era imbatível, recordista do mundo. Cara, dentro da prova, tudo é possível. Quando você faz por onde e acredite. Eu nunca deixei de acreditar. Então, assim, eu comecei a construir esse sonho da medalha. E aí fomos para mais um ciclo. E sempre mantendo essa regularidade. E aí, 2000, Sydney, mesma coisa. Só um parênteses. Quanto de volume semanal você fazia? Só pra galera ter uma noção, assim, de quilometragem. No auge, assim. Cara, eu assim, tinha volume, mas muita qualidade no treino, né? E assim, a gente corria 190 a 210 km por semana. Só pra galera saber quanto um atleta profissional faz, assim. 7 dias por semana, né? 200 km na semana. Bom que o descanso era domingo, era só 15. Só 15. O regenerativo de 15. Era 15 km do domingo, né? Claro que isso aí é bom falar da importância do descanso. Sim. Fazia-se a temporada, né? Vamos planejar. A maratona, eu sempre fazia a minha primeira maratona até meados de abril. E eu sempre tive grandes oportunidades em fevereiro, correndo no Japão. E as pessoas me perguntam: ô Vanderlei, cara, você já ganhou a São Silvestre? Eu falei: não, nunca ganhei a São Silvestre, cara. Gostaria muito de ter ganho. Mas sempre, quando eu estava se preparando para a maratona, a São Silvestre fazia parte do treino para mim. Eu nunca treinei especificamente para São Silvestre. Eu sempre corria em fevereiro, então eu usava a São Silvestre como preparação. Então eu tinha uma dificuldade muito grande, principalmente nos primeiros quilômetros da São Silvestre. Cara, eu não conseguia acompanhar aquela galera, porque eu tava num volume de treino, cara, e eu não tinha velocidade. Cara, os caras passavam para 14 baixinho, até baixo de 14, os primeiros 5 quilômetros ali, cara. E eu vinha ali, tá lutando para não perder distância dos caras. E eu vinha começar a encostar nos caras, na São Silvestre, no quilômetro 10 depois. Lá no quilômetro 12, eu começava a encostar ali na Brigadeiro, ali que eu tava recuperando a prova. Aí, quando eu tava chegando a recuperar a prova acabava. Então, assim, eu subi, acho que 7 vezes no pódio da São Silvestre, né? Fui terceiro, quarto, quinto. Mas, assim, foi uma grande vitrine, né? Foi uma prova sensacional, assim como é. Mas ela me deu, assim, uma condição e assim, um parâmetro, né? Do que seria a minha história e a minha vida, né? A gente vai falar de Sydney agora, 2000, né? Eu te cortei aí. Como é que foi a maratona lá em Sydney? Boa retomada, né? Porque o Thiago, ele corta mesmo no meio, assim. É que veio aqui na cabeça. Aí, você não podia perder o time. Perder, mas é legal, né? Sydney. O Vanderlei conversa demais, né? Fala muito, né? Mas a gente estamos aqui pra isso. Pô, trouxemos o cara lá, mano. Nós temos conteúdo, né? Demais. Então, Sydney, o Ricardo, planejamos e tal. Aí fomos fazer uma temporada de preparação em Santiago Tianguestengo,
perto de Toluca, no México. Fazer a preparação lá. Altitude lá? E eu estava lá junto com o grupo do Herman Silva, ganhador, bicampeão da maratona de Nova York. E ele ofereceu toda a infraestrutura para que a gente fosse treinar lá. A 2.500 metros. E aí treinamos muito. Tava muito bem preparado. Faltando 15 dias que antecedia os jogos. Me lesionei. Torci o pé lá e... Cara, eu não tava conseguindo treinar. Tive que antecipar, voltar ao Brasil, fazer todo o trabalho de recuperação e tal. Beleza, recuperei. Voltei a treinar aqui no Brasil. Não voltei mais pra altitude. E fui pra Austrália. Cara, tudo bem. Largou a prova. Lá no quilômetro 22, cara, comecei a sentir o tornozelo. Cara, aquilo ali foi um balde de água fria em cima de mim, cara. Começou uma dor terrível, cara. E eu tava no grupo ali, mantendo junto com a galera ali, né? Cara, foi uma decepção, cara. Eu sabendo que eu tinha condição de fazer um resultado bom, e aí não tava sob meu controle, cara. Terminei a prova arrasado. Em alguns momentos da prova, eu andei, mas eu falei, não vou parar. Eu vou terminar nem que for andando, cara. Eu saí decepcionado, frustrado, mas eu não desisti. Falei, não, tem mais um ciclo. Ainda tenho mais uma chance. Você tinha isso na cabeça, que ainda tinha mais um ciclo aí pra vir. E aí passou mais 4 anos. Sydney. Atenas. Sydney, fomos pra Atenas, né? Atenas, a classificação foi em qual prova que você fez? Então, anterior a Sydney, 99, eu fui defender o título dos Jogos Pan-Americanos, né? Um ano antes, né? Em Santo Domingo. E fui lá e fui campeão. Foi a prova mais difícil da minha vida. Bicampeão pan-americano. Só que aquela vitória e o tempo que eu fiz não me garantia na seleção brasileira, na equipe olímpica. Aí você tinha que buscar outra porque prova. Os critérios, o índice, não entrava dentro do índice. Tá. E os critérios eram completamente diferentes, né? E aí eu tinha que correr mais uma maratona. Então, aí fomos lá buscar uma maratona. Aí o Ricardo, não, vamos correr Hamburgo. Na Alemanha. Daí beleza, tava lá no Paraná, no interior, tava lá no sítio. Cara, eu tinha uma moto, cara, mas eu andava muito pouco aquela moto, cara. Só pra você ter ideia, eu fiquei uns 10 anos com a moto, e quando eu vendi a moto, tava com 7.000 quilômetros rodados só. Você faz correndo, você faz mais rápido que a moto, velho. Em 2004 eu tava descansando, né? Comecinho de janeiro. Cara, fui me atrever a andar de moto, cara. Era uma moto de trilha, né? Uma Tornado. Cara, de manhã, a grama tava molhada, cara. Cara, acionei o freio lá, caí, bati o ombro, fraturei. Nossa. Meu ombro. Quanto tempo antes de Hamburgo? Não, a prova era 18... Já tinha sido Hamburgo. Hamburgo era dia 18 de abril. Eu tava começo de janeiro de 2004. Não tinha começado a minha preparação ainda. Eu tava descansando. E quebrou o braço. Fraturei meu braço aqui, cara. Cara, vai eu ligar pro Ricardo em Campinas, cara. Vocês nem queiram que eu vou ouvir falar? o que o Ricardo me disse. Cara, o Ricardo deu uma bronca muito grande, cara. Que tinham me orientado pra não fazer nada radical que pudesse interferir na minha carreira. Cara, aí o Ricardo olhou falou pra mim no telefone. Cara, se você acredita em mim assim como eu acredito em você, cara, pega o primeiro ônibus e vem pra Campinas ainda hoje. Naquela hora eu já tinha jogado a toalha, né? Porque eu sabia da gravidade do problema. Era muita dor, cara. E não pensei 2 vezes. Fiz minha mochilinha lá, parti pra Campinas. Peguei o ônibus e vim pra Campinas. E aí foi fazer todo o processo ali dos exames, tá? Realmente constatou a fratura. E aí tal, fisioterapia. Mas não teve que operar. Não. E aí tá, depois de 20 e poucos dias, voltei a treinar com o braço imobilizado, com a tipoia. Treinei 30 dias com o braço imobilizado. Correndo com o braço imobilizado. Cara, e devia estar doendo ainda, né? Muita dor. Eu fui começar a liberar o braço, um pouquinho o movimento do braço, depois de uns 40 dias que eu comecei a fazer... Nossa, cara. Não, e deve dar dor em outros lugares, porque você tá travado, compensa, você altera Eu tudo, só falo uma coisa. Desde o dia que eu voltei a treinar, que foi por aí dia 15 ou 18 de janeiro de 2004, até o 29 de agosto, que foi a conquista da medalha, eu sempre convivi com muita dor no meu ombro. Mas a missão era
Hamburgo. Cara, eu treinei como nunca. Assim como eu treinei para todas as provas, mas eu sabia que era a última oportunidade que eu ia ter de Olimpíada, né? Eu não colocava muita expectativa que eu pudesse ter mais uma chance, uma quarta Olimpíada. Eu sabia 3 Olimpíadas, cara, é para poucos. É difícil ir para uma, imagina eu já tava 3. tendo esse privilégio, cara. Eu falei, não posso desperdiçar essa oportunidade. E treinei muito, cara, mesmo com essas limitações, né, desse incidente que eu tive. E fui para Hamburgo, cara, com muita fé, com muita garra e determinação. E aí, cara, cheguei lá, cara, do quilômetro 15 até o quilômetro 25, cara, só tinha eu que não era africano. Eu tava num grupo de 22 atletas, era 21 africanos e eu no meio. Só não tinha, cara, lá estavam os melhores europeus, tinha muitos brasileiros que estavam correndo lá e todo mundo com o mesmo objetivo, né, fazer marca para tentar qualificar para os jogos. Cara, chegou no quilômetro 35, eu dei uma olhada no grupo, assim, tinha uns 3, 4 atletas, cara, na liderança ali. Falei, cara, pensei comigo, se esses caras quiserem ganhar, eles vão ter que correr muito mais rápido do que eu. Cara, fui abrindo uma vantagem ali, fui, cara. Acabei vencendo a prova, com 2 horas, 9 minutos e 38, cara. Puta, aquilo ali, cara, passo. Quando eu cheguei no final ali, cara, foi a maior, sabe, aquela honra de falar assim, cara, eu me superei, cara. Aquilo ali foi o maior exemplo de superação que eu podia ter pra mim mesmo, cara. E a partir dali, cara, aí eu falei, não, cara, eu carimbei o passaporte, cara, tô em Atenas, cara. E o Ricardo, a gente comemorou muito, cara, aquela vitória lá, cara. Porque no dia do acidente você falou, mas ferrou. E assim, claro, não vamos falar, na atleta bebe, não. Hidrata, né? Cara, depois dessa prova, bem, cara, eu e o Ricardo falamos assim, cara, a gente merece um chopp desses alemão aqui, porque esse vai ser com gostinho de vitória, cara. Tomou um chopp lá depois. Tomei um chopp, cara, que foi o chopp mais saboroso do mundo até então. Até então, né? Porque depois... Vai chegar agora. Tem uma carta aí que diz tudo. Cara. Vamos chegar nessa história agora, então. Aí, quando ele ia abrindo as caixinhas das medalhas protegidas, e tinha uma carta aqui, né? Eu já ouvi falar dessa carta aqui em algum documentário, e tem alguns trechos bem interessantes. Foi o quê? Foi uma carta que o Vanderlei recebeu do treinador dele, do Ricardo, antes da maratona, porque ele não estava lá, né? O Ricardo ele não estava na equipe olímpica, né? O Ricardo não tinha acesso à Vila Olímpica. Dentro daquilo que a gente planejou em Atenas, eu na verdade, eu fui o último atleta a chegar na Vila Olímpica. Eu cheguei, acho que 3 dias antes da prova. Já era uma estratégia nossa, né? Tanto minha como do Ricardo. Porque nós não queríamos que nada que estivesse ao meu redor pudesse tirar esse foco. Então, dentro da Vila Olímpica, eu só saía do meu quarto para ir alimentar ou para treinar. Então, eu não tive contato mais com o Ricardo desde que eu tinha saído do Brasil. Caramba. E o Ricardo... ele estava muito confiante naquilo que eu havia preparado para a maratona. Então o Ricardo foi por conta para os Jogos Olímpicos. E como eu não tive contato com ele, e a última vez que a gente se encontrou foi antes de sair daqui do Brasil para Atenas, e ele queria simplesmente reforçar aquilo que a gente já havia planejado. Como ele não tinha contato comigo na Vila Olímpica, ele encontrou um outro treinador lá no centro de Atenas e deu essa missão para o João Paulo, né, o treinador. Ó, você vai entregar essa carta quando o Vanderlei estiver entrando no ônibus. Deu até um momento. Indo para a largada da maratona. Aí você entrega essa carta. Aí você recebeu e leu. Aí eu, dentro do ônibus, fui lendo, né? E essa carta, ela reforçava um pouco daquilo que a gente havia planejado. Cara, isso é muito legal. O pessoal que tá vendo em vídeo, ó, tá com a carta aqui mesmo. Eu vou ler alguns trechos que daí você vai comentando, Vanderlei. Então, literalmente, ele falou assim, ó, Vanderlei, vou pedir ao João Paulo para ele entregar esse bilhete quando estiver a caminho da largada da prova. Aí tem um texto, aí tem alguns itens aqui. Vocês vão ver que esses itens são importantes pra gente também. Parece as coisas que os treinadores porque a gente tá falando de alguém de também. Altíssimo... Exato. Treinadores, vocês vão ficar felizes com isso, que vocês vão tirar esse trecho aqui e mostrar. Item 1. Tomar cuidado para não sair forte. Procure... Aí tá arriscado. Não perder contato com o grupo, mas se você entender que o ritmo está muito rápido... siga sua experiência e intuição, ou seja, para não sair afobado ali queimando. Quem nunca saiu afobado numa maratona ali? A gente estava conversando a caminho, que é um erro muito comum, né? Às vezes estar ali descansado, vendo o polimento, você sair um pouco mais forte. Ô Fábio, só um comentário a respeito desse item aí. O quanto é importante, né, fazer um planejamento na corrida, né? Principalmente nessa questão de preparação.
O atleta fala, não, eu tô preparado para correr 3 horas, né? E aí ele acha que ele tem que correr no ritmo das 3 horas, né? E eu sempre falo, é bom, principalmente o atleta que não é profissional, ele faça uma corrida mais progressiva, né? Corra um pouquinho mais lento no começo, deixa o ritmo da prova entrar dentro de você, na confiança que você vai ganhando, a tua autoestima vai aumentando. Entendi. Então, é muito melhor você fazer uma corrida progressiva, porque tem aquele impacto de você estar lá na frente e só desacelerando, porque depois que trava, meu amigo... Aí ferrou. Aí, tá vendo, galera? Boa dica, viu? Então, a dica que eu dou, né? Sempre que você tiver um objetivo dentro de uma prova, principalmente a maratona, que é uma prova de longa duração, faça uma corrida progressiva. E aqui eu falo, a maratona, ela só começa a partir dos 30. Até os 30... todo mundo vai. Não, todo mundo vai. Todo mundo tem a história. Até o 30 tava bem. Exatamente. É a partir dos 30 que você vai começar a exigir e queimar muito mais caloria do que você já queimou. Então, é muito importante não só essa questão física, mas também essa questão emocional. Porque quando você erra no começo, quando chegar lá no quilômetro 21, 25, fala, cara, aquilo que eu fiz lá atrás me comprometeu agora, cara. Aí você já fala, puxa, isso vai custar caro. E não tem meio termo, né? Ou é ou não é. Então é muito importante. Eu acho que você se planejar dentro da prova, faça uma corrida progressiva e com certeza o rendimento será melhor. E aí no segundo item ele cravou aqui, ó, acredito que o ritmo final estará entre 2h12 e 2h13 e você pode correr para isso. Aí ele colocou entre parênteses 3h08, 3h09 o quilômetro. Aí ele grifou assim, treinou muito para isso, acredite. Então aqui ele meio que cravou ali o ritmo que você iria ali. Foi mais ou menos isso que você manteve ali? Não, nós corremos abaixo, né? Foi para baixo, né? 2:10 ali, né? Como o Ricardo... Foi 2:10, né? Foi 2:10. Quando o Ricardo colocou aí como específico aí, treinou muito para isso. Então eu estava preparado tanto para correr 3:08, 3:10, como para também, naquelas condições, correr 3:05. Então, o começo da prova ali, nós estava correndo 3:06, 3:07, um pouco abaixo daquilo que a gente já havia planejado, né? Uhum. Mas como eu estava preparado, eu não tive dificuldade para isso, né? Na verdade, eu no começo da prova, eu tive que me segurar. Porque eu estava correndo numa condição ali, parece que eu estava tropeçando, cara. Eu estava correndo numa facilidade tão grande, cara, mas... eu não poderia passar à frente do Potergar, porque ele era o cara... Ele que ditava o ritmo. E onde que o Potergar estava, ele é o cara da minha referência. Você não pode deixar ele... Então eu não podia perder contato com ele, porque eu sabia que ele era o cara. Então eu sempre mantive ali perto dele, porque ele foi o cara na referência na primeira metade da prova. Sim. Porque depois daí mudou por completamente aquilo que eu havia planejado com o Ricardo. Item 3, ó, a exemplo do feminino, não podemos, aí grifado, desistir nunca. E ele dá o exemplo aqui, ó, a medalha de bronze estava em 12º lugar no quilômetro, acho que 28 aqui, e depois chegou em 3º. E a grande favorita, que é a Paula Radcliffe, que foi recordista aí por muito tempo, parou. Então, falou pra você não desistir aí até É uma prova muito longa, parece que o cara tava... Caramba, tendo uma premonição. Você lembrava disso durante, assim, que você tava, desses itens aqui, quando você estava correndo, ou na hora? Não. Você deu uma inspirada antes deu uma inspirada, na verdade, sim, foi o propósito que eu busquei na minha preparação, né? Uhum. Então, o Ricardo, ele frisou muito bem aí, né? Não desistir nunca, nem sabia o que ia acontecer comigo, né? Eu acho que essa carta parece que foi algo... premeditado, né? Ele descreve muito daquilo que aconteceu na prova. E é uma prova muito longa, né, cara? Quando o Ricardo coloca aí, use a sua intuição. Em determinado momento na prova, eu mudei por completo que você distanciou do grupo, aquilo que eu e o Ricardo havia planejado. Porque no quilômetro 15º, nos postos de hidratação, cara... os atletas, teve um atleta sul-africano, ele se distanciou do grupo e o grupo se manteve ali muito confortável. E aí foi no 20º que eu falei, não, vou usar a minha tática de corrida completamente diferente agora, vou usar a minha intuição. E eu ganhei a minha medalha olímpica, foi no quilômetro 20. Tá? E o Ricardo, tipo assim, ele sempre orientou, não tente levar grupo grande junto com você.
Quando sair, sai decidido. Entendi. Então já era uma tática. Porque se você levar um grupo grande... Era um pouco que iam conseguir te acompanhar ali, né? Não, e assim, e as chances, se você tá sozinho lá na frente é uma coisa. Agora, se você tá lá com junto, 5, 6 no grupo... ali pode tentar fugir Pode depois. atacar também. E, ó, o quarto, o pessoal os nutricionistas aí vão gostar também aqui, ó. Lembre-se de E o nosso hidratar-se. patrocinador também. E tomar os suplementos, entre parênteses, gel, quando necessário. Entendo que será importante o gel no final da prova. Já tinha gel nessa época aí? Cara, já tava começando, né? É? E o quanto foi importante, e é importante nessa questão da hidratação, né? Tanto na preparação, durante e depois das provas, né? E assim, eu tava tão concentrado porque a gente tinha um grau de dificuldade nas mesas de hidratação, por mais que a gente tinha a nossa hidratação assim, pessoal, a gente colocava algo que a gente pudesse se identificar correndo. Muitas vezes você às vezes não conseguia pegar a sua garrafa, porque não era só a garrafa do Vanderlei, era a garrafa de 300 atletas ali, distribuídos naquelas mesas. Então, para você, concentrado, focado na prova, ainda ter o campo de visão para identificar um objeto tão pequeno... E rápido, né, cara? E rápido, não pode perder tempo no ritmo de 3,6, 3,7, é muito difícil. E eu lembro que em um determinado posto de hidratação, cara, eu lembro que quando eu peguei a minha garrafa, eu fui certificar para ver se era a minha mesmo. Vai, né? Que você vai tomar um negócio estranho ali. Não, jamais. Então a gente já é orientado para não tomar nada que não seja pessoal. A gente, durante a prova, e é uma orientação que eu já passo aos demais atletas, principalmente ele amador, não pegar a hidratação que não for oficial. E muitas vezes, involuntário, dentro do percurso, alguém pode oferecer uma bebida para você. Uhum. Mas a gente nunca sabe o que está dentro do recipiente que é oferecida para você, né? Então é melhor não correr esse risco, né? Por mais que chegue a alguma situação que seja ao extremo, né? Extremamente qualquer coisa que você puder molhar a boca ali, vai te ajudar. Depois a gente vai te dar uns géis novos aí pra você experimentar. Aí o quinto item, né? Tem mais só esse e o outro. Ó. No quilômetro 30 tem subida forte. E lá você estava falando, né? Que você comentou antes da gente começar aqui a gravar. O percurso lá é dureza lá, né? Do 10º ao 31 é subindo. É subindo. Quando o Ricardo coloca o 31, era um ponto estratégico. Porque o Ricardo falou assim, se você estiver no grupo lá no quilômetro 30, não sai no quilômetro fechado. Sai nos quilômetros ímpar. No 31, no 33. Entendeu? Era uma estratégia nossa. Então, por isso que ele frisou no 31. Ali, se o grupo tivesse comigo, era pra mim sair do grupo e ir embora. Aí ele colocou depois aqui, ó, se estiver bem, arrisque. Quem não arrisca, não petisca. Nada consegue. Nada consegue. Na vida nada consegue. Então, se estiver bem, arrisque. Quem não arrisca, na vida nada consegue. E aqui a gente, você falou do quilômetro 30, a gente não tem como não passar pelo momento fatídico lá, que todo mundo sabe, que se o padre entrou lá, que você falou que você ia falar desse, que todo mundo pergunta, assim, acho que deve ser a coisa que mais perguntam pra você. O pessoal só entrou no podcast aqui pra ouvir só pra ouvir. Porra, não é possível que eles não vão passar. Mas, ó, só antes de você falar isso, um momento, porque o pessoal segura a audiência aqui, e foi legal, porque ó, no final, o que ele falou aqui, ó? Boa sorte. Aí ele escreveu mais um texto, né? A gente tem muita coisa, depois a gente pode até deixar isso aqui no nosso Instagram para todo mundo ler. Te vejo na hora da chegada para depois tomarmos uma cerveja juntos, ok? Seu amigo Ricardo. Cervejinha, hidratar, né? Pois é, colocando esse final aí da carta do Ricardo, né? Eu acho que o mais importante, né? Tanto da minha parte como a parte do Ricardo, a gente estava muito confiante do trabalho que a gente havia feito para essa preparação de Atenas, né? Em momento algum a gente colocou em dúvida do que a gente está fazendo. Eu falo para vocês, dia 29 de agosto existiu o impossível. Nenhum outro brasileiro poderia imaginar que nós poderíamos ter conquistado a medalha. Jamais. Até então era impossível. Até que eu fui lá e provei que não. É possível, sim. Até porque, quando o vôlei terminou a partida, que o Brasil foi
bicampeão olímpico. Nossa, o nosso maior narrador esportivo, assim ele fala, aqui encerra a participação do Brasil. O Brasil não tem mais chance de medalha. E ainda ia até a prova da maratona. Mal sabia o que estava por vir. E assim, claro que aquele momento da maratona, eu acho que despertou um pouco daquilo que é o anseio do povo brasileiro, da nossa capacidade de superar. Cara, será que eu estava sendo visto pelo Brasil inteiro? Claro que não. Mas eu tinha certeza que lá na corrida eu estava carregando a nação nas costas. Sim. Porque quando eu comecei a liderar no quilômetro 20 pro 21, cara, eu sabia que eu não estava sozinho. Sentiu uma energia diferente. Eu sabia que o Brasil estava com o olhar para mim. E assim, cara, a gente nunca teve essa expectativa, cara, de ser medalhista numa maratona. A prova mais nobre dos Jogos Olímpicos. Cara, poucas TV abertas estavam passando a prova. E, cara, quando aquilo ali foi se tornando realidade, cara, o brasileiro se sentiu representado. O brasileiro começou ter aquela autoestima. É possível, sim, nós vamos conseguir. Cara, aí, quando acontece o fato lá, no quilômetro 35, lá, que eu sou agredido, tirado fora da prova, cara, aquele sentimento ali de frustração, decepção, não foi minha. Foi de quem tava me vendo, do Brasil inteiro. E eu sinto isso, cara, a mágoa que a nação brasileira tem daquele episódio. Porque as pessoas me cobram a minha atitude. Por que você não matou aquele cara? Por que você não... Então, cara, eu não tive uma outra reação, cara, de sair daquela situação e voltar pra prova e seguir, cara. Não pensei em outra coisa. Não passou pela minha cabeça em desistir. Assim como o Ricardo colocou na carta, não desiste nunca. Acredite. Eu nunca deixei de acreditar. Em todo momento, com todas as dificuldades que eu passei a ter, porque você correr uma maratona, cara, ser agredido, retirar fora da prova, para voltar para a prova. Quebrou o ritmo. Como que cara, volta, você, né, cara? Olha, você tem um impacto físico, né? Total, mental, emocional, muito. Mas aquela garra e determinação, cara, ela não foi abalada por mim. Cara, aquele sentimento, eu vou conseguir. E assim, cara, aquilo ali foi um episódio de muitos que eu havia passado na minha vida, na minha carreira. E eu nunca tinha desistido, porque era aquele momento mais importante da minha carreira. Por que eu ia desistir? E na hora que você chega tão feliz, cara, lá no estádio. Cara, eu cheguei no estádio porque eu sabia que aquela medalha, a conquista daquela medalha, cara, era algo que... Cara, era extraordinário, cara. Era uma coisa, cara, que era o impossível, cara. E eu tava conseguindo. Eu rompi a barreira do impossível, cara. E assim, eu não tava com olhar, medalha de ouro, nem... Cara, eu tava medalha. Eu sou medalhista. Sim. Eu tô em Atenas, cara. Em poucos segundos ali ainda, passou, né, a história da minha vida. Eu falei, reclamar por quê, cara? Cara, eu só tinha felicidade e alegria naquele momento ali, cara. Não passou da raiva, frustração, decepção. Cara, eu tava tão alegre, feliz, cara, que em momento algum, cara, eu nem tava imaginando ou pensando no irlandês, no padre irlandês, cara. Eu já tinha até esquecido o cara. Porque a sensação de ter conquistado a medalha, cara, me superou de todas aquelas coisas negativas que poderia me trazer algo que eu pudesse aflorar naquele momento. Então, a sensação da conquista foi maior decepção de não ter ganho a medalha de ouro, cara. Foi sensacional. E depois você chegou a encontrar esse cara depois, assim? Em algum momento? Não. Assim, claro que tive e foi cogitado, até pela própria imprensa, né? De fazer um encontro, de um pedido formal, de desculpa. Mas, da minha parte, eu nunca aceitei, porque, na verdade, assim, eu estaria indo ao encontro do propósito dele. Sim. Holofote ali. Porque, dá assim, holofote pro cara. A mídia, de uma certa forma, ela gosta do extraordinário, disso, né? Do sensacionalismo e tal. Mas, pelo outro lado, eu acho assim, não seria um bom exemplo, né? Eu, na verdade, quando terminou a prova, primeira coisa, eu falei, obrigado, Deus, eu venci. E assim, primeira pergunta que me fizeram, se eu perdoaria o ato daquela pessoa. Eu tinha acabado de chegar.
primeira pergunta, cara, no calor da emoção, cara, eu tinha tudo pra chegar ali e falar, não, eu fui prejudicado, o cara me agrediu, tá? Ó, essa prova é uma merda, não sei o que lá. Não, cara, em momento algum eu pensei dessa forma. Então eu falei assim, a minha conquista foi maior do que a decepção de não ter conquistado a medalha. E na verdade aquilo ali foi um tapa na cara de todos aqueles que estavam... Pô, sim. Como o cara chega em terceiro, o cara foi agredido e ainda tá... Mas aí... Cara, eu olho hoje, cara, e assim, talvez não tenha tanta essa dimensão. Cara, essa medalha é importante. Muito... Cara, essa aqui é a maior conquista da minha vida e da minha carreira. Mas a maior glória que eu tenho, cara, é o reconhecimento. É o reconhecimento. Cara, é o reconhecimento que eu tenho hoje, cara. As pessoas te encontrarem. E o meu momento de glória, e você vai tocar no assunto aqui, cara, que eu ganhei... Cara, o maior momento de glória que eu ganhei na minha vida, cara. Rio 2016. Ali foi reparado... Cara, dá pra ver no seu olhar lá. Assim, tudo aquilo que eu havia passado. Porque eu sempre olho assim, o mais importante não são as minhas conquistas, mas sim a minha história. E aí no dia de hoje, cara, como foi gostoso. Thiago, Fábio, cara, você chegar no Ibirapuera, você compartilhar um treino com toda aquela galera do Mário Sérgio, os demais que estavam lá, atletas que estavam lá treinando no Ibirapuera, né? No Parque Ibirapuera, você ter esse reconhecimento, né? Cara, ô Vanderlei, parabéns, mano. Cara, isso não tem nada. Não é a questão financeira. Cara, isso é história. E esse é o legado que eu quero deixar. Essa história bonita de perseverança, né? De nunca desistir. Aquilo que eu falei, nós somos um povo de superação, cara. Todo dia a gente acha que o dia de amanhã vai ser melhor. E assim seremos. Você é um herói nacional, velho. Você tá junto de Pelé, cara... E a gente tá com privilégio, cara. E isso foi materializado, assim, também em outra, né? O pessoal que talvez tá vendo em vídeo, né? Tem a outra medalha que o Thiago falou, né? Mostrar pra eles ali, que essa é uma puta medalha, assim, que é o que o comitê ele dá em reconhecimento ao espírito olímpico, né? Então, não é por desempenho esportivo ali, mas é pelo o espírito das Olimpíadas, né? Então, eles reconheceram o Vanderlei como... pela atitude, né? Pelo fair play. Que ele poderia, né, ficar reclamando tudo e... Mas não, vida que segue, né? Batalhou tanto, exatamente. As batalhas assim, seguem. Né, foi uma atitude, assim, cara, nada planejado. E é isso que o esporte nos demonstra sempre, né? E assim, os maiores exemplos de ídolos que nós temos hoje no nosso país é do esporte. É o exemplo que nós temos no nosso país. Olha só, com tantas referências que nós temos dentro do nosso país, as maiores delas veio do esporte, da ferramenta chamada esporte. Então é aquilo. Então eu sou muito grato primeiramente a Deus, ao meu berço familiar e essa ferramenta, né? Que foi o esporte, que foi a corrida, que me fez, dentro daquela expectativa de vida, lá no interior do Paraná, que não tinha nenhuma. Eu não tinha. Se não fosse o esporte, quem seria o Vanderlei hoje? Assim como muitos, né? Olha o poder de transformação que tem o esporte. Se você perguntar para mim, Vanderlei, o que falta para você? Fala, poxa, o que eu vou reclamar? Eu só tenho gratidão, agradecimento por todos aqueles que fizeram e fazem parte da minha história e da minha vida. Mas gostaria que pudesse ser diferente. Olha só, eu faço parte de um seleto grupo de atletas, no qual, se você perguntar para mim o que eu sou hoje, sou um ex-atleta. Atleta é profissão? É reconhecida? Não. Todo mundo chega para mim, Fábio, Thiago, ô Vanderlei, que legal, cara, você se aposentou, né? Falei, não, eu encerrei minha carreira, porque a minha profissão ainda não é reconhecida. Não tô falando olhando pro Vanderlei, tô olhando pros demais atletas, aqueles atletas amadores que se dedicaram uma vida, que depois que chega lá na idade, não tem nem como falar assim, não, eu vou recolher um recurso pelo aquilo que eu sempre fiz e amei, que foi a minha carreira. Eu não posso aposentar como atleta porque não tem nem profissão reconhecida, né?
eu acho que é uma coisa que eu gostaria que acontecesse, o que tá faltando, reconhecimento da profissão. Isso é um mínimo de dignidade que um atleta possa ter. Né? Fica o recado aí. Então, o Vanderlei não aposentou. O Vanderlei encerrou a carreira. Encerrou a carreira. Isso, antes da gente ir para os finalzinho aqui, você falou do Rio 2016, quando você acendeu a pira olímpica lá. Como é que foi essa emoção, cara? Olha, fui pego de surpresa, cara. Claro, né? Assim, eu havia participado de 3 Jogos Olímpicos. A maratona sempre é a última prova. É a prova que encerra os Jogos. Então, nós, atletas, poucos atletas, fundistas, vai antes para o país da realização dos Jogos. Todo mundo está se preparando para depois, nos últimos dias, ir para a prova. E eu nunca havia participado da abertura de uns Jogos. Em 2016, o Comitê Olímpico do Brasil me convidou a fazer parte da abertura. E, na verdade, eu estava lá e ensaiei como porta-bandeira do juramento dos atletas. Não tinha nada a ver com a pira olímpica. Eu nem tinha colocado expectativa e nem ansiedade para isso. Já estava bom, né? Já estava bom. E, na verdade, eu ia vivenciar algo que eu nunca tinha participado nos Jogos Olímpicos, que era a abertura. E aí chegou a oportunidade, né, através do Comitê Olímpico do Brasil, de fazer parte. Cara, eu tava muito feliz, cara. Eu nem esperava por isso. Quando eu fui convidada, eu nem acreditei. E aí, a missão era ser o porta-bandeira. E eu fui contactado na noite anterior à abertura dos Jogos. Só que eu tinha que guardar segredo. Eu não podia falar pra ninguém, nem pra minha família, nem pra ninguém. Nossa. Cara, e assim, quando eu fui contactado que eu seria o atleta privilegiado a acender a pira olímpica, cara, até então, quando falei, beleza, tranquilo, né? Cara, depois de 5 minutos que foi cair a ficha do momento que eu ia... Tá todos os holofotes em você, todo cara. mundo, o mundo inteiro olhando. Eu achei que não aceitava, achei que será que é possível e tal. Cara, depois a ansiedade foi tomando conta, cara. Não tremeu as perninhas na hora de subir os degraus ali? Cara, e assim, foi muito legal. Momentos antes da abertura, lá estávamos todos os atletas lá, nos camarins lá, né? E aí foi legal porque juntou-se todo aquele grupo de atletas, né? E ali estavam os maiores ídolos do esporte brasileiro, né? Guga, Tandy, Joaquim Cruz, Hortência, todos. E aí fizeram uma rodinha, aí o Tandy jogou eu no meio da rodinha e falou, nós estamos muito felizes e honrados que você vai nos representar lá. Que demais. Eu ficava olhando ali, cara, quem sou eu diante desses monstros do esporte, né, cara? Eu que tinha aquele olhar de inspiração, né, de motivação diante desses caras, e eu tô aqui no meio desses caras representando. Eu não acreditava, né, cara? E foi muito legal, porque o momento inesquecível. Quando eu estava lá, no pé da escada, quando o Guga adentrou ao centro do Maracanã, entregou a tocha olímpica para a Hortência, e a Hortência veio a caminho do pé da escada. Quando ela entregou a tocha, que ela fez aquela referência, cara, aí o Maracanã, cara, tremia, nossa, cara. Velho, até arrepia, velho. E assim, aquela escada, cara, era longa pra caramba, cara, com muito degrau, cara. Mais longa que a maratona. Cara, e eu fui passo a passo, cada degrau ali, cara, e eu fui curtindo como se fosse cada etapa da minha carreira, da minha vida, cara. E aí fui subindo. Quando eu cheguei lá em cima, cara, quando eu fiz a referência ali pra Maracanã, cara, aquilo tremia, cara. E eu fui curtindo aquele momento ali, cara, e eu fiquei pensando comigo, né, como valeu a pena, né? Tudo. Procurar o caminho, mesmo que longo e árduo, pra chegar onde que eu estou. Cara, ó, coração tá... Nossa, tô emocionado aqui, cara. Ó, coração dispara aqui, cara. E eu falo assim, cara, não... Aí eu falo, né, como valeu a pena, né? Eu falo, não existe atalho, cara. Se você tiver que passar por alguma coisa, passa. Porque eu tenho certeza de tudo aquilo que eu passei, todos os tombos que eu caí, todas as barreiras que eu tive que passar, mesmo pequeno e franzino, cara, me tornaram uma pessoa cada vez mais forte. Demais, mesmo pequeno. Cara, demais, que história. Então, e muitas vezes eu viajo, né, faço meus eventos, dou minhas palestras, e
assim, o público muitas vezes não convive comigo. E o público muitas vezes convive no olhar de uma tela. Poxa, Vanderlei, quando eu me deparo comigo, poxa, Vanderlei, eu achei que você era muito maior e muito mais forte. Aí eu respondo, eu só se torno muito maior e mais forte fazendo aquilo que eu mais amo, quando eu estou correndo. É isso que me engrandece. Demais, cara. Muito que bom, cara. bom. Que história. Acho que a gente, pô, nossa, sério, eu tô emocionado, cara. Vamos pro momento Z2. Você explicou, Vanderlei, que é o momento Z2, cara? Eu expliquei pra Gabriela. Mas o momento Z2, o Vanderlei... Mas falou tantos momentos Z2 aqui. Mas só pra gente escolher um, deixar registrado aqui, é o momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Eu sei que, né, não tem como fugir. Escolher um. Não tem como fugir, né? Cara, o que eu posso falar que deu errado na minha vida, né? Tem muitos errados que é certo, né? Que depois dá que acaba dando certo, né? Mas a minha história, né? Eu acho que tinha tudo pra não dar certo. Aliás, tinha tudo pra dar errado, né? Tinha tudo pra dar errado, como eu disse. Contrariei a tudo e a todos pra alimentar esse sonho. Não era pra estar aqui contando essa história se não fosse o esporte. Não era. Então, se for pra responder aí, eu acho que sua história a minha história. A sua história como um todo. Muito bom. Ó, esse kit que tá aí ao lado aí é seu. Opa. Se você quiser abrir aí, ver os presentes, vamos ver. Os jaizinhos aí, né? O Ricardo não escreveu ali que você tinha que tomar gel. Ó. Então, ó, tá aí. Ó, Ricardo, ó. Vou me preparar pra próxima maratona. Maratona. Sei não, acho que ano que vem tamo aí junto de novo, hein? Bom demais. Então, ó, você que quiser... Caramba. Bonezinho do Estema e tudo mais. A gente tem o nosso cupom lá na Z2, né, Fabião? Cupom Estema Z2, você tem 10% de desconto em todo o site, nos géis de carboidrato aí, ó, com o Vanderlei. Muito importante na preparação, principalmente das provas mais longas. Hidratação, gelzinho pra repor as energias. Então, ó, tem vários sabores aí. Então, o QR Code tá aqui do lado. Você tem o nosso cupom Estema Z2, 10% de desconto. Tiago e Fábio, fala aí... Você falou do meu livro aí, né? Calma, a gente vai falar, hein? Vamos falar do seu livro. Porque a gente tem, né? Bom, você falou do cupom já da Z2, só pra gente não pular essa parte. A gente também tem um quadro que a gente pede sempre indicação de livro, né? Então, pra indicar um livro pro pessoal. Eu tô com o seu livro aqui, que até já autografou aqui. Sabe de quem que eu ganhei esse livro? De quem? Guga Pulic. Olha só, o Guga foi precisar, que eu tava contando, né? Que ele ia se mudar e tal, ele ia doar um monte de livro pro Sebo. Eu falei, não, doa pro Fábio Bessa aqui. Aí tinha lá em casa lá, já autografou. Hein? Vai indicar o seu? Indico o meu, Maratona de uma Vida. Muito legal. Quem que escreveu aí? Aí fala um pouco da minha história. Quem escreveu foi a Renata. A Renata, a esposa do Ricardo, a escritora. E a gente já precisa dar uma... Tem que dar uma atualizada? Atualizada aí, né? Tem muita coisa mais pra contar nesse livro aí, viu? Vamos fazer histórias boas. Fazer o volume 2 aí. Muito bom, então nós... Mas assim como tô falando da Maratona de uma Vida, né? Esses exemplos que nós temos dentro do esporte, né? Você pega mesmo o livro do Bernardinho do vôlei, né? Bom. Cara, que legal, cara. Ali é uma lição de vida e outra, de perseverança, né? Porque não existe atalho, não existe sorte, existe trabalho, dedicação. É a mesma coisa, o Oscar, quando ele fala, não é mão santa não, filho, é dedicação. É trabalho. Do cara fica lá trabalhando, persistência. É isso que nos faz buscar a excelência dentro do esporte. Porque simplesmente, se você não buscar a excelência, você simplesmente vai ser mais um. Como muitos foram dentro do esporte, que poderia ser muito além. Muito bom. Bom, então, essa foi uma dica, né, que o nosso convidado dá e a gente também dá uma dica, né, Thiagão? A gente dá uma dica de um escritório de investimento, né, que é a A4, é um escritório de investimento lá do Grupo XP, um dos mais renomados. Eles têm 4 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores. Então aí, você que gosta de viajar, que nem o Vanderlei gosta de viajar, precisa, né, juntar um dinheirinho ali, fazer as economias. Então tem o QR Code aqui do lado, você fala diretamente com a Ju, que é a sócia lá, ela vai te ajudar a fazer toda essa organização. Bom, igual o Vanderlei tinha os patrocinadores deles lá atrás, né, dele, a gente tem os nossos aqui que ajudam a viabilizar, né? E aproveitar e falar de mais um patrocinador aqui, que é a Centauro. A gente tem o nosso cupom ESTEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então o pessoal que tá na corrida aí, comprar um shorts, uma camiseta, um tênis, aproveita o cupom que você vai ter 10% de desconto. É isso, né, Fabião? É isso. Ó,
Pô, esse episódio e aqui esse presente que tá do lado aí também? Aí deixa eu te dar um presente que o Ilan mandou. A gente perguntou se o Vanderlei, você bebe, ele não bebe com vinho, né? Porque a gente tem os sucos também da Dynami, né? Os sucos de uva pré-treino, que é um bom pré-treino também, né? Tomar um suco de uva. O Vanderlei falou que não bebe. Ele hidrata. Mas a gente separou aqui, ó, um vinho numa caixa especial que o Ilan mandou pra você da Dynami. Obrigado. Temático do quê? Um rótulo maratonas, de maratonas. Né? 100% Syrah. Então, pra você levar lá pro Paraná, tomar com a turma. Lembrando que a gente tem um cupom também, né, Thiago? Cupom STEMA10, você tem 10% de desconto galera, lá. Maratona, 42, 42, ó. Ah, caramba. Esse aqui já vai ter uma ocasião muito especial, né? Vou guardar pra próxima, viu? Pra próxima, com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio. Com ele lá. E ele vai ficar no ponto. Bom demais. Então, ó, se você quiser conhecer mais os vinhos da Dynami, tem o cupom STEMA, STEMA10, você tem 10% de desconto lá em todo o site, pode conhecer todos os rótulos da Dynami, inclusive no clube de assinatura, né? Exato, você gosta muito de consumir vinho, né? Às vezes você não sabe, qual compra, assina o clube, porque o clube fica muito mais barato, né? Acho que tem... Para dar um exemplo, né? O de 3 garrafas, né? Que a gente assina. Isso. É R$199 por mês. Então, cada garrafa sai 70 e pouco. Entrega no Brasil inteiro, frete grátis para a maioria dos estados. E aí você acaba tendo desconto nas compras das outras garrafas também, né? Então, vale super a pena aí para quem gosta. Então, ó, a próxima maratona já tem o vinhozinho muito aí para comemorar, hein, Vanderlei? Tá garantida a comemoração. Bom demais. É isso, né, Fabião? É isso. O que você quer mostrar pro pessoal? Não, porque você sempre pergunta recados, porque a gente fala o quê? Das camisetas, né? Do STEMA. Então, peraí. Pela reserva, eu tenho mais né? uma pergunta pro Vanderlei. Só pra fechar aqui. Cenário atual das maratonas aí, você ainda acompanha a corrida? Como que é o Vanderlei hoje em dia aí com a maratona? Bom, eu saí da prova, né? Mas a prova não saiu de mim, né? Maratona foi a prova da minha vida, né? A prova mais nobre do atletismo, né? E como já coloquei aqui essa planejamento desse próximo desafio aí de correr uma maratona no ano que vem. Não sei, talvez esse ano, talvez eu faça uma prova um pouco mais longa aí, não sei se é a maratona, né? Mas o prazer de correr, né? É isso que me motiva a sempre continuar, porque a corrida traz vida, sempre. Mas você acompanha lá os kenianos, Kipchoge, Kiptum agora, que infelizmente faleceu. Mas a prova evoluiu muito, né? A prova tá, não só no masculino, principalmente feminino, né? Tá muito rápida. Quebra de recorde atrás. Claro que tem toda uma tecnologia por trás, né? Desenvolvimento dos calçados, vestimenta, que acaba contribuindo, né? E além do que também essa adaptação que o ser humano sempre teve, né? A chegar ao extremo e vai se adaptando, porque, cara, correr a maratona 2 horas, abaixo de 2 horas, cara... Eu corri 2h08, cara, eu achei que já era o limite, cara. Agora, correr abaixo de 2 horas, 2 horas e pouquinho embaixo aí, cara, olha, tem que tirar o chapéu, porque é coisa que é pra poucos. Boa, Vanderlei, obrigado demais por você ter vindo, cara. Eu muito feliz vocês. mesmo. Prazerzão de você estar dividindo a mesa aqui com você. Obrigado mesmo. Se você quiser deixar qualquer recado pra galera aí agora, o microfone todo eu seu. Eu só tenho que agradecer a você, Fábio, a você, Thiago, a galera que tá nos vendo aí. Mário Sérgio, um grande abraço. O Ricardo, D'Angelo, Gabriela, que me apoia aí, me assessora aí. Muito obrigado por tudo que você tem feito por mim, Gabriela. E toda essa galera, né, que sempre reconhece aí a minha carreira e minha vida. E assim, sou muito grato ao pessoal do IVCL, lá do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, em Campinas. Lá nós estamos trabalhando lá com 350 jovens. Eu sempre falo, não são 350 jovens, são 350 famílias impactadas através do esporte, né? Então a gente está usando a mesma ferramenta de transformação que foi a minha vida para esses jovens também do Instituto. Então, é isso aí, vou deixar um grande abraço e muito obrigado a vocês pelo carinho e por esse momento aqui, dividir esse momento com vocês também. Obrigado demais. Bom, recados, Fabião? Temos recados. Então, a galera que vê em vídeo, né, a gente vê a gente com camisetas temáticas, né, pessoal que veio por causa do episódio, às vezes nunca veio assistir a gente, tá assistindo pela primeira vez, né, pessoal que corre, que curte o Vanderlei. A gente tem várias camisas feitas pela reserva, né, com estampas feitas pela reserva, temática de ciclismo, de natação, de triatlon, de bike, de corrida, e a gente pegou uma lá pro Vanderlei assinar, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Vai estar no site essa também pra vender? Essa aqui a gente pode fazer um leilão. Vamos fazer um leilão aqui? Não, pelo amor de Deus, essa daí é essa aqui vai virar um quadro, vai colocar junto com a bola do Serginho, a bola de vôlei lá, muito bom.
Então, ó, tem mais de 30 estampas aí, entrega para todo o Brasil, divide em 6 vezes, então acessa aí o site da reserva. Você que está assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, comenta, seja membro do Sistema para ajudar a gente a conseguir trazer todo esse conteúdo que a gente sempre vem trazendo. Quem está assistindo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas, deixa o comentário também. E no Instagram a gente tá lá também, @Sistema Esporte, Tica Awamura, Fábio Bessa, Vanderlei de Lima 2004. Até o próximo episódio e tchau!